Sou a professora Hilva Munhoz, do Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidades Médicas da Universidade Federal da Paraíba. Gravo este vídeo como primeira parte de uma apresentação de noções introdutórias à análise de conteúdo, explicando os fundamentos dessa metodologia de análise. É introdutório para aqueles que ainda não têm vivência com o método, porque este vídeo se destina a estudantes de graduação e pós-graduação recém-iniciados na pesquisa científica de abordagem qualitativa e no método da análise de conteúdo, ou seja, é uma introdução aos princípios e prática da análise de conteúdo. A análise de conteúdo é um método empírico poderoso para analisar textos e expor conexões ocultas entre conceitos, revelar relações e informar os processos de tomada de decisão associados a muitas práticas de comunicação técnica. Há um reconhecimento crescente do importante papel desempenhado pela pesquisa qualitativa e sua utilidade em muitos campos, incluindo o contexto da saúde. Pesquisadores qualitativos novatos muitas vezes se assustam com a perspectiva de análise de dados qualitativos e, portanto, podem enfrentar muita dificuldade no processo de análise de dados. O pesquisador qualitativo iniciante navega pela incerteza entre as etapas da análise de conteúdo qualitativa. Para muitos pesquisadores iniciantes, a análise de dados qualitativos, portanto, é inesperadamente desafiadora e demorada. Como eles logo descobrem, não há um processo de análise passo a passo que possa ser aplicado aos dados como um cortador de moldes em uma fábrica de tecidos. Eles podem até ficar frustrados durante o empreendimento prático da análise qualitativa de conteúdo. E muitas vezes se lamenta porque leu toda a metodologia, mas realmente não sabe como começar e exatamente o que fazer com os dados, os seus dados. Então, eles estão lidando com termos e conceitos de pesquisa qualitativa, diferenças entre unidades de significado, códigos, categorias e temas, e quanto também a níveis crescentes de abstração de dados brutos para categorias ou temas. E como afirmam as pesquisadoras Christian Erlingsson e Petra Brzezewicz, a aventura da análise de conteúdo pode agora parecer um trabalho caótico, mas a vida é confusa, é complexa, mas também absolutamente fascinante. Então, experimentar o caos durante a análise é normal. E um bom conselho para o pesquisador qualitativo que está iniciando seus trabalhos é estar aberto à complexidade dos dados e utilizar também o seu fluxo de criatividade. Então, você deve estar realizando um estudo de abordagem qualitativa agora ou pretende iniciar e provavelmente ou já leu artigos publicados com estudos empíricos de abordagem qualitativa, usando a análise de conteúdo, ou então já coletou parte dos seus dados. Então agora você quer saber o que isso significa.
Tem muitos métodos qualitativos disponíveis para analisar seus dados e também interpretar o significado desses dados. E a análise qualitativa de conteúdo é uma desses métodos. E nossas interações cotidianas com os outros e interpretar a comunicação. Mas o que fazemos em um cotidiano é amplamente intuitivo. Nem sempre ouvimos com atenção, podemos tirar conclusões precipitadas e às vezes ouvimos o que queremos ouvir e não o que a outra pessoa está realmente dizendo. A análise de dados qualitativos é como essa compreensão cotidiana com a interpretação dos significados da comunicação, mas ao mesmo tempo vai além de nossas atividades cotidianas. Cada método de análise de dados qualitativos especifica uma maneira distinta de superar as deficiências de nossa compreensão cotidiana. Então, a maneira pela qual a análise de conteúdo faz isso é o seguinte, de forma bem simplista. Primeiro, você traduza, entre aspas, todos os significados que estão em seu material e que são de interesse para você nas categorias de um quadro de codificação. Depois, você tem que classificar partes sucessivas de seu material de acordo com essas categorias. Então, a análise de dados qualitativos apresenta esses desafios e principalmente para pesquisadores inexperientes no método. Então, de uma maneira simplificada e assim introdutória, poderemos colocar nesses termos o que significa o método de análise de conteúdo. E, por outro lado, a análise de conteúdo pode ser também quantitativa, com foco na contagem de palavras, de enunciados, de conceitos, além de qualitativa, porque a análise de conteúdo qualitativa, ela tem um foco na interpretação e na compreensão dos significados. E a quantitativa tem um foco na contagem de palavras mais frequentes, enunciados e conceitos ali no texto, ou nos textos. Mas tanto a quantitativa quanto a qualitativa, dentro do método de análise de conteúdo, você vai categorizar ou codificar palavras, temas e conceitos dentro dos seus textos e, em seguida, analisar estes dados que estão categorizados. Então, buscamos essencialmente uma interpretação cifrada do material textual de forma qualitativa. Primeiro, lemos os textos de forma flutuante, de maneira mais superficial, para atingir depois um nível mais profundo, ultrapassando os sentidos manifestos do material. E fazemos uma articulação entre os enunciados dos textos e os fatores que determinam suas características, ou seja, aspectos psicológicos, psicossociais, o próprio contexto sociocultural e o processo de produção da mensagem. Mas o que é análise de conteúdo? Além de o que é análise de conteúdo, também podemos perguntar quando usar a análise de conteúdo, por que usar e, sobretudo, aqui neste vídeo, quero abordar também como usar a análise de conteúdo para o tratamento, a interpretação dos seus dados textuais. Análise de conteúdo é um método que tem origem no campo das ciências sociais e busca explicações a partir de uma codificação própria dos dados. Essa codificação
permite inferências a partir da maior ocorrência de determinadas palavras, em um processo, ou seja, esse processo de codificação, que necessita ser compreendido em sua essência como um processo de redução de dados. Esses códigos vão exprimir o resultado de um esforço de síntese de uma comunicação, revelando neste procedimento seus aspectos mais importantes. Assim, a análise de conteúdo, enquanto procedimento de pesquisa, desempenha um importante papel nas investigações no campo das pesquisas sociais, já que analisa com profundidade a questão da subjetividade ao reconhecer a não neutralidade do pesquisador e entre o pesquisador, seu objeto de pesquisa e o contexto. Isso não descredencia a questão da validade e do rigor científico deste método, porque ele tem um status de metodologia científica com princípios e regras bastante sistematizados. Então, a análise de conteúdo é um método de pesquisa usado para determinar a presença de certas palavras, temas e conceitos em alguns dados qualitativos, ou seja, textuais, e podemos quantificar e analisar a presença de algumas palavras, temas ou conceitos, as relações entre essas palavras, temas ou conceitos e os seus significados. Eu falei método e também mencionei ferramenta, procedimento. Alguns consideram sempre, falando em análise de conteúdo, falar em técnica, mas a análise de conteúdo é um método, porque abrange várias técnicas. Formalmente, a análise de conteúdo é um método de pesquisa para obter inferências válidas e replicáveis dos dados no contexto em que foram produzidos ou emitidos. Então, a análise de conteúdo enfatiza a quantificação do o que a mensagem comunica e apresenta uma formulação que é geralmente colocada nesses termos. Quem diz o que, para quem, com qual efeito. Então, é um método de análise qualitativa, mas dentro da análise qualitativa também há uma técnica quantitativa. É um método sistemático, como todo método científico, e que descreve o conteúdo manifesto e o conteúdo latente de uma comunicação. Assim, é um método considerado confiável e também aprendível, quer dizer, apreensível, né? Nós podemos apreender o como fazer e entender como fazer essa interpretação dos dados que estão sendo analisados. E isso exclui a completa autoridade pessoal do pesquisador, ou seja, o pesquisador ele vai seguir determinadas técnicas que são sistemáticas, que são confiáveis e que são válidas. E quando usar a análise de conteúdo? Quando queremos identificar o foco, as tendências, as intenções de uma certa comunicação, e essa comunicação pode ser de um indivíduo, de um grupo ou de uma instituição. Podemos também buscar
significados atitudinais e comportamentais que estão incluídos ali na comunicação, revelar diferenças no conteúdo da comunicação, revelar padrões também no conteúdo dos textos analisados e também analisar respostas ou as falas de pessoas entrevistadas, ou seja, entrevistas individuais, ou então de grupos focais, que a entrevista é feita em grupos, e também pode ser usada para a interpretação de vários textos de várias naturezas, documentos, registros históricos, comunicações em portais da internet, porque as fontes de dados podem ser várias, desde entrevistas, desde notas de pesquisa de campo, conversas, ou literalmente qualquer ocorrência de linguagem comunicativa, como aquela presente em livros, em ensaios teóricos, em discussões, em manchetes de jornais, discursos, mídias, documentos históricos, enfim. Há uma diversidade, né, de aplicações para análise de conteúdo. E qualquer um destes textos, eles podem ser analisados de forma a incluir uma codificação, ou então ser dividido em categorias de códigos gerenciáveis para a análise. E uma vez que o texto é codificado em categorias de códigos, estes códigos podem ser classificados e formando categorias para resumir e sintetizar e reduzir ainda mais os dados textuais. Por que usar? A pesquisa qualitativa é útil para aprofundar a compreensão da experiência humana em diversos contextos ou sob diversas formas. As questões de pesquisas que exploram a experiência humana são geralmente estudadas por meio de análise de dados textuais. Como disse há pouco, dados textuais que são transcrições de falas, né, de pessoas entrevistadas individualmente ou por meio de grupos focais. Podemos pegar documentos também e fazer essa análise. E ao refletir sobre o objetivo do estudo proposto, muitas vezes se sugere a metodologia de análise de conteúdo como a mais adequada para o estudo desses dados textuais, tanto com dados coletados em uma entrevista, e aí começa, não é, a aventura da análise de conteúdo. Então, a maneira confiável de analisar dados qualitativos, porque as unidades de codificação não estão abertas à interpretação e, portanto, são aplicadas da mesma maneira ao longo do tempo e com diferentes pesquisadores. Então, é uma metodologia científica e, portanto, ela apresenta reprodutibilidade. Esse mesmo estudo pode ser replicado por outros pesquisadores com uma mesma população, seguindo-se aquela metodologia que foi usada em determinada investigação, e esses resultados eles vão ser reprodutíveis. Então, são dados válidos e também confiáveis.
E como usar? Bom, aí vem o principal objetivo deste vídeo, ainda que antes de falar no como fazer análise de conteúdo, seja preciso também revisar os princípios desse método. Mas como é feita uma análise de conteúdo? Bem, existem várias etapas que os pesquisadores devem seguir ao usar a análise de conteúdo como método de análise de dados. Então, primeiro, os pesquisadores devem preparar os dados, ou seja, transcrevê-los ou formatá-los de alguma forma para analisá-los. Então, as entrevistas que foram gravadas, essas entrevistas gravadas vão ser transcritas integralmente, para a partir daí termos textos, que são os dados brutos, que vão compor o corpus de análise. Depois, fazer uma primeira análise por uma leitura flutuante, uma leitura mais superficial para uma maior familiarização com os textos. Depois, é preciso fazer uma quantificação do número de palavras, frases ou tópicos que precisam ser destacados cada vez que aparecerem no texto a ser analisado, nos textos a serem analisados. Então, é preciso determinar as unidades de medida. Então, como mencionei há pouco, há uma técnica também quantitativa de avaliar as frequências das palavras neste texto. Bem, então, depois é preciso determinar os códigos e o sistema de codificação. Então, o pesquisador identifica temas comuns do fenômeno e decide o que incluir em sua análise. Ele vai selecionar o que vai incluir em sua análise. Então, são palavras ou temas pré-definidos que são já destacados, recortados, cada vez que aparecem no texto. E os temas devem ser todos unidades de medida para as variáveis em estudo, de acordo com a hipótese da pesquisa, de acordo com o referencial teórico que será adotado na interpretação dos dados. E o sistema de codificação, essencialmente, conta cada vez que um tema ou palavra selecionada aparece. Então, aí é que se vai converter os dados que estão quantitativos, ou seja, que eles estão determinados em termos de frequência, e converter em dados, ou melhor, pegar os dados que estão colocados de maneira qualitativa, ou seja, textual, e converter em dados quantitativos. E o pesquisador, ele pode definir esses códigos nesse sistema de codificação com base nos dados, nos próprios dados. Então, o pesquisador não usa um referencial teórico a priori. Ele vai fazer a codificação pode fazer sem ter um referencial teórico como uma lente para fazer essa categorização. Mas, por outro lado, ele pode fazer a categorização a partir de categorias temáticas que já foram definidas a partir de um material, de um referencial teórico adotado. Então, é preciso fazer uma testagem de uma amostra de codificação em um trecho do texto. Então, se tem um trecho do texto, ou dos textos que vão ser analisados, e depois de se fazer a codificação,
se testa essa codificação em uma amostra. É semelhante a um estudo piloto, porque permite ao pesquisador determinar se o sistema de codificação está confiável e válido em relação ao fenômeno estudado e que está ali plasmado nos textos, ou se são necessários ajustes. Depois dessa, digamos, testagem, em que o pesquisador codificou, não é, convertendo os dados qualitativos em quantitativos, e depois ele testou essa codificação, ele vai usar esses dados codificados para uma estatística, fazer uma análise estatística, porque tem uma técnica quantitativa também fazendo parte da análise de conteúdo, e concluir se os dados corroboram ou não a hipótese proposta na pesquisa. Posteriormente, na etapa final, são relatados os resultados e feitas as inferências com base naqueles dados analisados. Então, resumindo, de uma forma bastante sintética, mas direta, de responder a este como fazer. Por exemplo, usando os exemplos, às vezes fica mais fácil. Então, digamos que estejamos fazendo uma pesquisa em um cenário onde utilizamos entrevistas semi-estruturadas para investigar, por exemplo, os graus de agressividade e solidão, né, de crianças ou de adolescentes, né, em um determinado contexto, em uma determinada situação. Então, primeiro, após coletar as falas desses adolescentes, o que eles dizem, gravamos essas respostas e transcrevemos na íntegra, né, para converter aqueles dados verbais em textos, e após transcrever essas falas dos adolescentes, aqui eu estou usando um exemplo, então vamos fazer uma medição, ou seja, vamos avaliar as frequências, né, de determinadas palavras, determinados termos, ou frases ou enunciados. Então, nós vamos codificar palavras que indicam o que eu falei, agressividade e solidão de crianças, de adolescentes. Então, nós vamos aqui determinar, então, os códigos e o sistema de codificação. Então, eu posso determinar com antecedência que palavras e que comportamentos serão indicativos de agressividade ou solidão. Por exemplo, os participantes da pesquisa, esses adolescentes, eles podem dizer frases como "eu me sinto sozinho". Então, o sistema de codificação vai ter um registro da frequência com que essas unidades, né, unidades que se referem a se sentir sozinho, elas ocorrem, em que frequência ocorrem. Então, esse é o início da análise. Então, a gente pode perceber que há uma técnica quantitativa também aí dentro da análise qualitativa, desse método de análise qualitativa, há também uma técnica quantitativa. E tanto a técnica qualitativa, ela complementa a qualitativa, né? Então, essas técnicas qualitativas e quantitativas, elas podem ser complementares e podem ser usados em sequência ou em conjunto. Mas nosso objetivo aqui não é discutir o valor, não é de promover relações
coexistentes e complementares entre métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa. Mas de fazer uma revisão, falar de forma a mostrar quais são os princípios desse método de análise de conteúdo e como fazer essa análise de conteúdo. Então, como disse, primeiro preparar e organizar os dados da pesquisa. Vamos fazer uma leitura flutuante, explorando os dados de uma maneira superficial. Vamos desenvolver um sistema de codificação desses dados, atribuindo códigos aos dados. E aí, então, vamos identificar a frequência das palavras, dos temas, dos enunciados, dos tópicos que são recorrentes para determinar a frequência dos temas e das palavras e frases mais empregados nas respostas desses participantes da pesquisa. As especificidades de cada etapa vão depender, né, do foco da análise. Algumas abordagens incluem análise textual, análise temática, análise de discurso, porque há vários tipos há várias técnicas qualitativas que estão no escopo da análise de conteúdo. Então, vamos falar principalmente aqui, né, nesta apresentação sobre a análise temática. Então, são métodos, então, de pesquisa valiosos para fornecer descrições ricas de fenômenos complexos. Então, a melhor pesquisa qualitativa com análise do conteúdo, ela é sistemática, é rigorosa no sentido do rigor científico e busca reduzir vieses e erros e identificar evidências que refutem hipóteses que foram levantadas a princípio, no momento da elaboração do projeto, ou hipóteses emergentes, né, que surgiram posteriormente. Então, aqui está um dos itens que mencionei no slide anterior. Quando se emprega a análise de conteúdo em uma pesquisa qualitativa. Então, aqui, quando usar, que eu já mencionei brevemente. Quando se está lidando com dados ricos que requerem interpretação. Não é só a definição, não é de estimadores numéricos, quantitativos, de medição, mas sim eu tenho dados, textos ricos e que precisam ser interpretados. Para analisar dados verbais e visuais, podem ser também dados visuais e não apenas dados verbais. Os participantes de uma pesquisa respondem a determinadas perguntas de um questionário não estruturado ou semi-estruturado, e ao responderem verbalmente, essas respostas são gravadas em áudio, podem ser gravadas em áudio e vídeo, porque aí se observa também, de forma a ficar registrada, a comunicação não verbal, e visuais. Podem ser também imagens, e essas imagens também podem ser analisadas por meio da análise de conteúdo. Para analisar dados colhidos de outras fontes. Então, a fonte dos dados textuais para serem submetidos à análise de conteúdo não é apenas aquela que é resultado da transcrição das falas dos respondentes, mas sim podem ser documentos históricos ou não, pode ser textos da internet, até de mídias digitais sociais, postagens em mídias sociais digitais também. Para analisar dados coletados de fontes primárias,
em entrevistas individuais ou grupos focais. Então, é o que aqui eu já mencionei antes, né? Pacientes ou pessoas, de uma forma geral, em qualquer contexto social, são entrevistadas, tanto individualmente como coletivamente, em grupos focais, e a partir daí é feita a transcrição dessas falas, desses depoimentos, dessas respostas, e aqueles dados textuais serão submetidos à análise de conteúdo. Bem, então, seguindo, aí você pergunta, que ideia eu tenho, na verdade, sobre esse método de análise? O que é que eu sei? Como é que eu vou agir? Qual é a minha estratégia de ação para realizar uma análise de conteúdo? Eu vou poder ou vou saber aplicá-lo aos dados da minha pesquisa? Será que eu vou realizar essa análise sozinho ou sozinha? Então, primeiro é preciso entender como é realizada a análise de conteúdo, ou seja, ter uma fundamentação teórica, saber quais são as fases de análise de conteúdo, quais são os procedimentos a serem realizados sistematicamente. Então, eu preciso inicialmente saber o que é análise de conteúdo. Então, preciso conhecer os princípios e as técnicas que fazem parte da análise de conteúdo. Como é que eu vou saber aplicar? Você vai aprender a aplicar aplicando. Depois de entender quais são as fases de análise de conteúdo, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, como é que funciona esse método e as técnicas que fazem parte desse método, o que é que eu vou fazer, quais são as estratégias de ação. Então, eu preciso saber quais são os seus princípios para depois aplicá-lo. E depois eu vou aplicar o que eu aprendi lendo, ou então, como eu estou aqui tentando fazer uma revisão e uma síntese dos princípios e das estratégias de ação da análise de conteúdo aqui, para meus alunos da graduação e do mestrado, então, aí eu vou aplicar. E é aí que eu vou realmente apreender o como fazer dessas técnicas. E eu vou realizar essa análise sozinho ou sozinha. Você vai ter ajuda do seu orientador ou orientadora. Mas primeiro você precisa percorrer o caminho. Vou fazer aqui. E quando surgem dúvidas, você vai buscar solucioná-las com o seu orientador ou sua orientadora. Então, eu vou realizar essa análise, claro, com meus próprios passos, porque eu estou estudando como é executada essa metodologia. Ou seja, o que para que serve, como ela é realizada. Então, a partir daí, eu vou realizar essa análise e, ao surgirem dúvidas, o seu orientador, sua orientadora vai corrigir, digamos assim, um rumo, né, que muitas vezes se bloqueia em algum momento, principalmente o pesquisador qualitativo iniciante. Então, aí você vai ter ajuda do seu orientador. Bem, a análise de conteúdo é um método, como eu disse antes, porque ele é um conjunto de técnicas. Então, se a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise, então a análise de conteúdo é um método. Então, é um método usado na análise e interpretação de dados de pesquisas de abordagens qualitativas. Então, aqui eu estou repetindo alguns itens, mas porque eu já mencionei anteriormente, a fonte dos dados pode ser direta, né, no ambiente natural, onde os participantes de uma pesquisa vão responder a questionários não estruturados ou semi-estruturados.
E o investigador vai ser o instrumento principal dessa análise. O pesquisador vai utilizar instrumentos como questionários não estruturados ou semi-estruturados, vai utilizar a sua observação desses respondentes quando eles estão respondendo às suas perguntas do seu questionário, e também pode utilizar softwares de análise qualitativa. Mas o instrumento principal desta pesquisa é o próprio investigador. Ele vai fazer uma investigação descritiva que inicialmente não tem o objetivo de confirmar ou não confirmar hipóteses construídas previamente. Na verdade, essa palavra não está muito precisa. Na verdade, não é confirmar, seria corroborar. Corroborar ou não hipóteses que foram construídas previamente no seu projeto de pesquisa. E os dados são coletados sob a forma de palavras ou imagens e não sob a forma de números, como acontece na pesquisa de abordagem quantitativa. Você vai classificar e categorizar qualquer tipo de conteúdo. Qualquer conteúdo, como diz Laurence Bardin, é passível de análise de conteúdo, porque qualquer texto ele vai ser reduzido, ou qualquer imagem, vai ser reduzido às suas características essenciais, ao seu cerne, vai ser reduzido a informações úteis. E os resultados escritos da investigação, elas têm também citações feitas com base nesses dados. Então, quando vamos realizar ou elaborar o relatório da pesquisa, a gente usa citações escolhidas ali dos dados textuais, do corpus textual da pesquisa. Nós vamos utilizar citações, recortes daquelas respostas dos entrevistados ou dos textos que foram selecionados para análise, e isso vai ilustrar e substanciar a apresentação dos seus resultados, ou seja, o relatório feito dos seus resultados. E você vai fazer também abstrações, que são construídas à medida que os dados eles são recolhidos, e você vai agrupando esses dados, vai recortando, vai categorizando. Então você vai fazer abstrações, sair do concreto e ir para o abstrato. E essa abstração, ela vai em um contínuo, aumentando cada vez mais o grau de abstração, tá? Então, da palavra, você vai passar, ou melhor, da unidade de análise, né, com algumas palavras, você vai passar para os códigos, os temas, e daí, a partir desse caminho, a abstração vai se tornando cada vez maior. Bem, então, nós vamos considerar que um dos principais aspectos a serem compreendidos numa análise de conteúdo é o significado. Então, os dados não falam por si, os dados não têm significado intrínseco. O significado não é algo inerente a um texto. O significado é algo que nós, pesquisadores, atribuímos às palavras que foram ditas, ou que nós lemos, ou as imagens que nós vemos. E este é um processo complexo, em que combinamos nossa percepção do material textual com nossa própria formação individual. Por isso que eu mencionei há pouco que
o principal instrumento da análise de conteúdo é o próprio pesquisador. Então, o que nós sabemos sobre um tópico, sobre a situação em que nós encontramos esse tópico, como nos sentimos no momento e enfim, esse significado ali é construído pelo pesquisador. Muitos significados da comunicação, por exemplo, cotidiana, eles são bem mais padronizados, não é? Porque quando se diz algo de uma determinada forma, nós entendemos sem precisar fazer uma análise de conteúdo. Então, quando nós estamos lidando com significados altamente padronizados, em que não há assim, uma riqueza, não é, de interpretação ali naqueles textos, não há necessidade de aplicar análise de conteúdo. Mas, quando nós estamos, por outro lado, lidando com dados que são ricos e que requerem uma interpretação mais profunda, então é preciso definir o significado daquelas falas. O que é que o emissor, o entrevistado ou quem escreveu determinado texto quis comunicar com aquelas palavras, aqueles enunciados, aqueles temas colocados. Então, é preciso, antes de tudo, entender, né, que o significado não é algo que é inerente a um texto. Que nós que estamos interpretando aquele texto, nós participamos ativamente na construção do significado. Lembrei agora que essa construção do significado foi proposta pela primeira vez por Frederick Bartlett, que foi um psicólogo, e ele propôs, né, essa construção do significado na década de 1930, e desde então se tornou um marco da teoria e pesquisa sobre leitura e compreensão de textos, sobre processamento e compreensão de diferentes tipos de texto. Então, como eu disse antes, aqui eu já mencionei, quando são significados altamente padronizados, então a gente nem precisa construir um significado ou fazer uma análise de conteúdo, porque o significado é tão padronizado que o processo de construção do significado não requer mais nenhum esforço, ele é intuitivo, ele é automático, e praticamente todos com a mesma formação cultural concordarão que o que aquela mensagem, aquela comunicação significa. Então, aí, no caso de termos textos ricos em significados, quando os significados estão ali para serem decodificados e traduzidos e identificados, então esses significados eles não estão ali explícitos pelo próprio texto. Eles requerem algum grau de interpretação. Então, aí vamos aplicar análise de conteúdo para apreender os significados. Por exemplo, se estivermos interessados em descobrir o número de homens e mulheres que são mostrados em anúncios de revistas, determinadas revistas, por exemplo. Então, pouca interpretação é necessária para decidir ou definir se as pessoas na foto são do sexo masculino ou feminino. Então, com esse material, a análise quantitativa de conteúdo pode ser usada
como uma técnica isolada, só analisar quantitativamente. Mas a análise de conteúdo ela vai se destacar quando estamos lidando com significados menos óbvios. Por exemplo, se estivermos interessados em descobrir se as mulheres nessas revistas, digamos, de anúncios, são mais frequentemente colocadas em contextos triviais do que os homens, então, por exemplo, nós estaríamos aí lidando com um significado menos padronizado. Então, o que é exatamente um contexto trivial que eu falei, que eu mencionei? Bem, nem todos concordam com isso. Podem existir pessoas que não concordem em que determinado contexto também é trivial. Mas, muitas vezes, só vamos ser capazes de dizer se um contexto é trivial ou não, examinando o material a ser analisado. E é nesse sentido que a análise de conteúdo é um método adequado para descrever um material textual que requer, textual, mas eu também me refiro a imagens, a materiais textuais e de imagens, que requerem algum grau de interpretação. Então, só um instante aqui, vou fazer uma pausa. Portanto, desde que seu material textual seja para interpretação qualitativa, a análise de conteúdo será uma opção. Não importa como você obteve os seus dados, se você os gerou em um processo fazendo sua pesquisa, com entrevistas, ou se você colheu material de outras fontes, arquivos, documentais, jornais, revistas, internet. Então, é importante considerar esse aspecto do significado, e lembrando que significado é aquilo que uma coisa exprime ou representa. É uma palavra ou frase equivalente a uma outra palavra ou frase. E é um sentido veiculado por uma expressão linguística. Ou seja, significado é o sentido de uma palavra, de um termo, de um conceito, de uma frase. Então, é uma definição atribuída a essa palavra, a esse termo, a esse conceito, a essa frase. E isso é o significado de significado. Então, é preciso ter em mente esse aspecto. Lembrando também, como um dos princípios da pesquisa qualitativa, ou melhor, a abordagem qualitativa, é de que a pesquisa qualitativa é reflexiva. A análise de conteúdo, portanto, é um processo reflexivo. Então, você deve moldar a argila dos dados, explorando sua intuição, enquanto mantém uma compreensão reflexiva de como o seu próprio conhecimento prévio está influenciando sua análise, ou seja, sua pré-compreensão. Então, na metodologia qualitativa, é imperativo manter vigilantemente a consciência de sua pré-compreensão para que isso não influencie a análise ou os resultados. Essa é uma tarefa difícil, de manter esse equilíbrio, manter um controle firme sobre as próprias suposições, opiniões e crenças pessoais, e não deixá-las inconscientemente orientar seu processo de análise ao mesmo tempo. E mesmo conscientemente utilizando a pré-compreensão para facilitar uma compreensão mais profunda dos dados. Portanto, a análise de conteúdo, como em toda análise qualitativa, é um processo reflexivo. Não existe passo 1, passo 2, passo 3 e está feita.
Isso significa que identificar e condensar unidades de significado, codificação e categorização não são eventos únicos. É um processo contínuo de codificação e categorização, e em seguida se retorna aos dados brutos para refletir em uma análise inicial, em sua análise que foi a inicial. Você ainda está satisfeito com o cumprimento das unidades de significado, ou seja, quão longas ou compridas elas são? As unidades de significado condensado e os códigos ainda se encaixam entre si, ou seja, as unidades de significado podem, ao mesmo tempo, se enquadrar em mais de uma categoria? Isso não pode acontecer. As categorias têm que ser excludentes entre si. Então, os códigos, ainda se encaixando em uma categoria específica, não podem se encaixar nas outras categorias criadas. Então, normalmente, uma quantidade razoável de ajustes é necessária após o primeiro esforço de análise. Por exemplo, uma unidade de significado pode precisar ser dividida em duas unidades de significado para capturar um significado central adicional. Um código modificado para corresponder melhor ao significado central da unidade de significado condensada precisa ser buscado. Ou um nome de categoria ajustado para descrever com mais precisão os códigos incluídos precisa ser encontrado. Em outras palavras, a análise de conteúdo é um processo reflexivo, flexível de trabalhar e retrabalhar os dados, e esses dados vão revelando conexões e relacionamentos. Uma vez que as unidades de significado, quando condensadas, elas são codificadas, é mais fácil obter uma imagem maior e ver padrões em seus códigos e organizar os códigos em categorias. Então, esse também é outro aspecto importante, um princípio da pesquisa reflexiva. Na pesquisa qualitativa, diferentemente da pesquisa quantitativa, em que a objetividade é uma preocupação constante, na qualitativa, por outro lado, parte-se do pressuposto de que pensamos nas coisas que nos acontecem, tentamos entendê-las e reagimos de maneira... Também já respondem, considerando o que querem dizer de maneira reflexiva, é preciso que a gente trate esses participantes da pesquisa como nossos parceiros, entre aspas, né, durante o processo de pesquisa. Nós também temos que não ocultar informações de, por exemplo, enganá-los para que nos digam mais do que se sintam à vontade para dizer. E quando se trata de nosso próprio papel como pesquisadores, devemos estar cientes de que, invariavelmente, há uma coprodução nos nossos dados, a menos que selecionemos os textos de um banco de dados já existente. Então, nesse caso, é crucial que tenhamos em conta e reconheçamos a nossa parte tanto na coleta de dados quanto na análise de dados. E, por fim, eu quero dizer aqui ainda nesse sentido que essa visão, né, de que a objetividade não faz sentido, não implica que vale tudo numa pesquisa qualitativa. É muito importante, tanto em termos qualitativos como quantitativos, pesquisar e avaliar se os nossos dados são válidos e confiáveis. Então, é um aspecto importante que eu quero deixar bem destacado aqui. Bem, agora falamos de significado e não podemos deixar de mencionar o papel da semântica na análise de conteúdo. A semântica é fundamental. Significado é central na análise de conteúdo.
Mas aqui eu vou finalizar esta primeira parte desta apresentação sobre análise de conteúdo e continuarei posteriormente no vídeo 2 para finalizar esta revisão em tempo.